Bom dia a todos, glória a Deus. Hoje, 28 de fevereiro de 2025, mais um dia, mais uma oportunidade que nos foi concedida. Glória a Deus. E continuamos a leitura do livro Cicatrizes, da autora Sharon James. Estamos no capítulo 2, parte 4, que diz o seguinte: todos nós temos uma história para contar. Todo seguidor de Jesus Cristo tem uma história para contar. E eu era assim, e fiquei assim. Por tradição, podemos chamar nossas histórias de testemunho. Em um tribunal, testemunho é um relato feito por uma testemunha ocular. Um homem ou uma mulher não pode sentar-se no banco das testemunhas e contar o que alguém lhe contou sobre um incidente. A testemunha só pode contar o que viu com os próprios olhos ou ouviu com os próprios ouvidos. Da mesma forma, a história mais poderosa que podemos contar é o que Jesus Cristo fez por nós, como ele nos tirou da morte para a vida. Um dia, Jesus avistou um cego sentado à beira da estrada. O Senhor cuspiu no chão, misturou terra com saliva para formar lodo e aplicou-o nos olhos do cego. Vá lavar-se no tanque de Siloé, Jesus disse ao cego. Depois que se lavou para retirar o lodo, o homem viu, pela primeira vez na vida, os raios do sol, as ondulações na superfície da água e as linhas na palma das mãos. Ele recuperou a visão. Não foi o lodo que tinha poderes miraculosos. O lodo nunca teve tais poderes. Foi o que Jesus fez com o lodo que o transformou em bálsamo medicamentoso. E o mesmo ocorre em nossa vida. Os moradores da cidade ficaram atônicos. Não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Perguntaram-nos. Sou eu mesmo, ele respondeu com alegria. Então, como foram abertos os seus olhos? Voltaram a perguntar. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Os líderes religiosos não gostaram do fato de Jesus ter curado aquele homem no sábado. Estavam mais preocupados com a rigidez da lei do que com o cego. Por isso mandaram chamar o homem para interrogá-lo sobre como ele recuperara a vista. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo, respondeu ele. Ainda não satisfeitos, mandaram chamar os pais dele e os interrogaram. Eles disseram: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Os líderes religiosos chamaram o ex-cego para outro interrogatório. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem
é pecador. O cego replicou: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. João 9, do 1 ao 25. Não podemos desmentir a história pessoal de outra pessoa. Em Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, diz: Histórias pessoais são mais fáceis de relatar do que princípios, e as pessoas adoram ouvi-las. Elas prendem a nossa atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os incrédulos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar de seu coração para o delas. Sim, agora o cego tinha uma história para contar. Deus planejou tudo isso. Antes de um milagre ser realizado, os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João 9, do 2 ao 3. Às vezes, a vida não caminha como nós gostaríamos que caminhasse. E gritamos: Por que, Senhor? Por quê? E a resposta de Deus é a mesma: para que a obra de Deus seja manifestada em sua vida. A história pessoal de Paulo. A história do cego incluiu a cura de uma deficiência física, mas alguns dos testemunhos mais poderosos falam da cura da alma. Esse foi o caso de Paulo. Ele tinha um passado e não se envergonhava dele. Várias vezes, quando falava ou pregava às multidões, Paulo iniciou o discurso mencionando as cicatrizes de sua história pessoal. Ele começou o discurso em Jerusalém, revelando seu passado. Eu vou ler Atos 22, do 3 ao 5. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Paulo admitiu que cometera atrocidades contra Jesus Cristo e contra os que autodenominavam cristãos. E ele prossegue. Eu vou ler Atos 22, do 6 ao 10. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia:
Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: O que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Paulo começou dizendo quem ele era e o que havia feito, e depois falou da estupenda transformação que lhe ocorreu no momento em que acreditou. O apóstolo não dourou a pílula do seu passado, nem tentou justificar suas ações. Simplesmente ele disse: Eu era daquele jeito. Tive um encontro face a face com Jesus e agora eu sou assim.